Vinde, Espírito Santo, vinde orar em nós, vinde nos ensinar a estar na intimidade com o Pai. Meu irmão, minha irmã, você é um filho, uma filha amada de Deus. Hoje, neste Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1, traz para nós o momento em que os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. E Jesus diz o seguinte: quando orardes, dizei. Então entenda que Jesus está dizendo que quando eles se colocassem em um momento de oração, deveriam dizer: Pai, santificado seja o vosso nome. Ali Jesus estava dizendo para os discípulos e para nós que a nossa oração é para ser um relacionamento entre nós que somos filhos com o nosso Pai. Isso é muito importante porque muitas vezes a nossa oração não é uma relação com o Pai. A nossa oração pode ser só uma recitação, pode ser só uma súplica ou uma petição, mas sem a intimidade com o Pai. Jesus estava aqui dizendo que rezar é se relacionar com aquele que nos ama, aquele que nos criou, aquele que nos conhece inteiramente, aquele que quer que nós estejamos com Ele, colocando Ele na nossa vida. Veja como é a oração. Pai, santificado seja o teu nome. Quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus, nós também iremos entender que Ele é Deus, que Ele é santo, que o nome dEle é Deus, é santo. E diante da santidade do nosso Pai, nós nos colocamos como filhos, como filhas que dependem deste Pai, que são dependentes deste Pai. Eu penso que o mundo, a sociedade em que vivemos, demonstra o quanto o homem está vivendo ignorando a sua filiação divina, ignorando aquele que o criou, ignorando a dependência dele em relação àquele que o criou. Porque mesmo que a gente ignore, mesmo que a gente rejeite, nós somos criados por Deus. E não só criados, mas nós somos filhos e filhas de Deus, porque somos batizados. O batismo que nós recebemos, ele nos dá exatamente a graça
da filiação divina. Então, rezar, meu irmão, é se relacionar com o Pai. Veja que depois de chamar o nome do Pai, de reconhecer que Ele é Deus e Santo, o que Jesus diz? Peça a Ele que a vontade dEle se realize na sua vida. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade é a melhor para mim. A sua vontade, seja feita a sua vontade na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu casamento, na minha vida como pai, como mãe, seja feita a sua vontade nos momentos de dor, nos momentos difíceis. Seja feita a sua vontade, Pai. É isto. O reino de Deus acontece na nossa vida quando Deus realiza sua vontade em nós. E quem é esse Deus? É nosso Pai. Sempre lembrar isso. Ele é o meu e o seu Pai. Ele é o Pai nosso. Depois você pode pedir o que você precisa. Dai-nos o pão que eu preciso. Dai-me sabedoria para lidar com estas situações. Dai-me discernimento. Dai-me um coração manso e humilde. Dai-me paciência. Dai-me, Senhor, inteligência diante das situações que tenho que resolver. Eu dependo de Ti, Pai. Então a minha vida está em Tua presença e hoje eu estou precisando resolver isto na minha vida. Me conduza. Diga para mim o que devo fazer, como fazer. E aí fala de uma questão essencial na nossa relação com Deus, na nossa relação com o Pai, na nossa relação conosco, na nossa relação com os outros. Perdoai-nos. Perdoa todas as vezes que te ofendo. E faça isso conforme também eu perdoo aqueles que me ofendem. Veja isto. O perdão nas direções verticais, quando eu peço que o Pai me perdoe, mas eu recebo este perdão e preciso entender que a minha relação com meu irmão tem que ter também a graça do perdão. Meu irmão, às vezes eu fico pensando, se todas as vezes que nós ofendêssemos a Deus, se todas as vezes que nós ficássemos com o coração irado, rancoroso, se acontecesse algo assim ao nosso corpo, se nós sentíssemos uma dor, se surgisse uma ferida, mas não acontece isso. Estes males ficam dentro de nós. E se nós não temos esta relação com o Pai, nós nem percebemos que temos estas enfermidades no nosso coração, que temos um coração que se fechou em determinado momento, que temos um coração que não perdoa, que não desculpa. É do nosso interior. E como o Pai é santo e sabe tudo de nós,
Ele já está nos ensinando aqui que precisamos viver o perdão. Que precisamos pedir perdão a Ele, mas precisamos viver o perdão conosco e com nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E depois a gente ainda pede ao Pai, não nos deixeis cair em tentação. A tentação virá. Todos os dias eu posso estar passando pela tentação do egoísmo, pela a tentação do orgulho, pela tentação da vaidade, pela tentação da gula e tantas outras tentações. Mas o que eu peço ao Pai é que Ele não me deixe cair na tentação. Agora veja, se eu não me comunico com esse Pai, se eu não me relaciono com esse Pai, como que eu posso também pedir ou lembrar de que é Ele que nos dá a graça para não cairmos na tentação? Veja como é importante. Nós somos filhos, nós somos filhas, dependentes do Pai. E esta dependência não é uma relação tirânica, de dominação, uma relação de imposição. Não, é uma relação de amor. Deus é nosso Pai. Ele é o meu Pai e o seu Pai. Lembrando aqui rápido que, certa vez, um irmão de Francisco quis, andando com ele, rezar o Pai Nosso no caminho. E apostaram quantos Pai Nosso iriam rezar. No final do caminho, o irmão tinha rezado muitos Pai Nosso. Mas Francisco não tinha saído da palavra Pai. Contemplando o Pai, só na palavra Pai. É isto, meu irmão e minha irmã. Deus é o meu Pai, o seu Pai, que nos olha com amor, que está pronto para cuidar de nós, se nós abrirmos o nosso coração para Ele, se nós nos encontrarmos com Ele nesta intimidade. Amém.